Para a palestra dessa noite, teremos como reflexão o tema Na Construção da Virtude. E quem irá contribuir com o estudo será o Ives Facuri. Ives é estudante de filosofia, atua como palestrante no movimento espírita há mais de 10 anos, é um dos apresentadores do programa Espírita Bate-Papo do Bem, na Rádio Minas, que vai ao ar todo domingo de 10 às 11 da manhã. Facilitador de grupos de estudos e se dedica desde muito jovem ao estudo do Espiritismo. Portanto, Ives, seja bem-vindo e boa palestra. Boa noite a todos. Satisfação para a gente poder estar aqui no Jesus de Nazaré, participando dessa noite de estudo, dessa noite de reflexão. Eu espero que, ao término da nossa palestra, a gente possa ter saído daqui com um tema mais ou menos elaborado no nosso pensamento. Quando a gente fala da construção da virtude, de como se constrói uma virtude, é primeiramente importante a gente fazer uma distinção fundamental. Porque quando a gente fala assim, o homem virtuoso, ou a virtude, logo aquela palavra ou aquela frase, ela ganha uma conotação de santidade. Aquela pessoa ganha uma conotação de santidade. Quando a gente fala assim, fulano de tal, ele é uma pessoa virtuosa. Logo, essa virtude que a gente profere se reveste de uma conotação santificante. Mas quando a gente vai estudar o Livro dos Espíritos, a gente percebe que virtude em si não corresponde a nenhum estado de santificação ou de pureza, melhor dizendo. Não. A virtude ela acontece na imperfeição. E é bom que a gente esclareça bem do que se trata isso. Como assim virtude acontece na imperfeição? É porque virtude, para que ela ocorra, é preciso haver uma certa resistência a determinadas inclinações que todos nós trazemos. É sempre a partir de uma imperfeição que existe a possibilidade do exercício da virtude. Porque quando não há a inclinação, quando não há a tentação, quando não há essa má inclinação, não há virtude, há pureza. A pureza. A pureza já é um patamar de uma conquista espiritual em que o espírito ele já depurou de todo e qualquer processo que o incline a uma inclinação ruim, a uma má inclinação. Enquanto ele não atinge esse estado de pureza, ele ainda vai sofrer ao longo do caminho os imperativos das suas más inclinações. Só que nesse imperativo, ou seja, nessa influência das suas más inclinações, ele pode ser mais virtuoso ou menos virtuoso. Nesse processo de trabalhar com as imperfeições, a gente pode exercer uma virtude mais consistente, ou também a gente pode se entregar a essas imperfeições exercendo uma virtude menos consistente, uma virtude mais relativa. Então, quando a gente fala de virtude, primeiramente é preciso a gente classificar a virtude nesse modelo, nessa categoria. Porque virtude não pode ser observada por nós como algo muito distante das nossas vidas. Toda vez que a gente fala de virtude, a gente não pode olhar para as estrelas e reconhecer que na distância entre nós e elas é que existe o caminho para a aquisição virtuosa. Não. O caminho para a aquisição da nossa virtude está no nosso dia a dia, está nas possibilidades que a gente tem de errar ou de nos conter diante da possibilidade do erro. Então, são toda essa gama de possibilidades que diz respeito às nossas possibilidades e às nossas más inclinações, que a gente pode encarar como sendo uma possibilidade de exercício de virtude. Só que quando a gente fala disso, de más inclinações, de más tendências, que todos nós trazemos, é preciso a gente remontar, para compreender melhor o tema, as raízes das nossas más inclinações. Da onde que vem o impulso negativo que eu trago dentro de mim? Da onde que vem isso? Porque pensamento, gente, é uma coisa tão difícil da gente controlar. Parece que é uma
parece que é uma instância que se encontra em nós totalmente alheia ao nosso controle, pensamento. Só sou eu que penso assim? Acho que não. Pensamento é uma coisa que é difícil você manter sobre o seu controle, sobre as suas rédeas, né? Então, quando a gente fala de virtude e de más inclinações, é preciso a gente remontar quais são as raízes das nossas más inclinações que influenciam, por sua vez, nos nossos pensamentos. Da onde que vem isso tudo? E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz um elemento, ele nos traz um parâmetro fundamental para a gente dar um direcionamento devido na nossa reflexão. Lá no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, numa lição intitulada Pecado pelo Pensamento, no antepenúltimo parágrafo, a espiritualidade traz a seguinte informação para nós. Todo mau pensamento procede de uma alma imperfeita. Mas, à medida que o espírito cultiva o desejo de se livrar dessas imperfeições, ele reconhece num próprio pensamento um elemento para o seu aprimoramento. Ele reconhece no pensamento um elemento para o seu aprimoramento. É uma espécie de tentativa de remoção de mancha, da qual, a cada resistência sobre uma inclinação, ele se reconhece mais perto da vitória. Então é essa frase que a gente se utiliza de parâmetro para a nossa reflexão. Veja bem que os maus pensamentos a espiritualidade categoriza como uma espécie de mancha. E a gente sabe o tanto que é difícil a gente remover uma mancha. Se você mancha uma camisa, existem inúmeros produtos que a publicidade te oferece para uma remoção de mancha. Mas você vai lá e compra o produto mais caro, você compra, eu não vou fazer propaganda aqui, né? Mas você compra o produto mais caro que fala assim, esse remove mancha. Mas dependendo da intensidade da sua mancha, principalmente se for uma camisa branca igual essa aqui que eu estou vestido, você pode comprar o produto mais caro da loja. Você pode comprar o produto de remoção de mancha mais caro e deixar uma semana a sua camisa de molho. Você vai tirar a sua camisa e a mancha ainda vai estar lá. A mancha ainda vai estar lá. A mancha pode ter diminuído, mas a mancha ainda vai estar presente. Ela pode ter ficado mais clarinha, mas ela ainda vai estar presente. Então a espiritualidade no Evangelho segundo o Espiritismo categoriza os nossos maus pensamentos como uma mancha. Como uma mancha. Para a gente poder ter a ideia de o quão difícil é o nosso desafio de renovar os nossos pensamentos adquirindo pensamentos novos. Tamanho descontrole que a gente tem sobre eles. Sabe por quê? Por dois motivos fundamentais. O primeiro motivo fundamental é que a gente não dá muita importância para a renovação de pensamentos. A gente meio que deixa se conduzir ao sabor daquilo que a gente está pensando no momento. A gente não reconhece, espera aí, eu preciso controlar esse tipo de pensamento porque de repente ele vai desencadear numa ação que vai ser prejudicial a mim e a terceiros. Ou seja, nenhum mal a gente busca combater na raiz, que é os nossos pensamentos. E o segundo motivo, porque é tão difícil a gente remover essa mancha, é porque nós viemos ao longo de muitas e muitas reencarnações, plasmando no nosso psiquismo determinadas posturas mentais, que hoje um estado de consciência desperto, ao reconhecer que é preciso de um novo rumo, recebe a carga de todas essas inclinações que foram construídas por nós, durante 1, 2, 3, 4, 5 existências. Então, toda vez que eu penso em mudar o pensamento, eu vou receber uma carga do meu inconsciente que é correspondente àquilo que eu plasmei durante séculos. Então, é claro que tinha que ser um trabalho muito difícil, porque eu criei com os meus comportamentos durante 200, 300, 400 anos, ao longo das minhas reencarnações, um padrão mental que marca a qualidade dos meus pensamentos hoje. Padrão mental. Guardem essa palavra. Qual é o meu padrão mental? Ou seja, o que permeia os meus pensamentos do momento em que eu acordo ao momento em que eu vou dormir?
a avaliação da qualidade desses pensamentos e a identificação da qualidade deles é o que corresponde ao seu padrão mental. E renovar padrão mental é muito complicado por essas duas situações que eu acabei de citar. A primeira é a pouca atenção que a gente dá a elas, e aí o conhecimento ele vem favorecer com que eu possa dar atenção a eles, é a importância do conhecimento. E a segunda dificuldade é toda essa bagagem histórica e espiritual que se apresenta em mim hoje através dos meus pensamentos, se refletindo em más inclinações. Então vejam vocês como que surge um padrão mental. O padrão mental surge da seguinte forma. Imagine que nós todos aqui, ao longo das nossas reencarnações, achamos que um meio eficaz de atingir um fim que eu estou pretendendo é dar um prejuízo financeiro em terceiros. A gente passou umas 2, 3 existências nesse clima, achando que o prejuízo financeiro a outrem seria uma forma mais eficaz de eu conseguir o meu sucesso material. Você passou 3 existências dessa forma. Você criou um padrão mental de difícil remoção na atualidade. Imaginemos nós passarmos 3, 4, 5 existências, abusando da nossa sexualidade, sem controle e sem critério moral nenhum nos recursos que a sexualidade tem para me oferecer. Eu criei um padrão mental. Imaginem vocês passar 2, 3, 4 existências, achando que a violência é o antídoto mais eficaz para mim resolver todos os meus problemas e conquistar o que eu quero. Eu construí um padrão mental. Então esse padrão mental, que se reflete hoje na atualidade, através das nossas inclinações, que nada mais são do que o reflexo dos nossos pensamentos, correspondem a uma carga acumulada ao longo de muitas existências. O conhecimento espírita, ou o despertar da consciência, vem dizer para nós o seguinte: olha, essa inclinação existe, e agora você tem que tomar muito cuidado para você dar novo rumo aos seus pensamentos. Ou seja, mudar o padrão mental. E para mudar o padrão mental requer de nós um esforço muito grande. Na avaliação dos nossos pensamentos, na avaliação dos nossos comportamentos, porque é só avaliando o conteúdo deles que a gente vai poder trabalhar o mal na raiz. Uma pessoa que ela costuma a avaliar os seus pensamentos com frequência, ela tem muito mais chance de resistir ao mal que muitas vezes possa comprometer a sua existência do que uma pessoa que não liga para a avaliação de pensamento. Ou seja, a chance de equívoco, a chance de nós incorrermos em erro, longe da avaliação dos nossos pensamentos diários, é uma coisa que abre uma possibilidade de erro e de queda existencial muito grande para o espírito encarnado na Terra. Então, quando a doutrina espírita nos coloca isso, é para que a gente possa, de certa forma, através dessa avaliação, nos proteger contra essas inclinações naturais que muitas vezes fazem, quando não vigiadas por nós, que a gente cometa comportamentos pelas quais depois a gente vai se arrepender. Porque o arrependimento é uma consequência natural daquele que não avaliou seus pensamentos, não exerceu um determinado controle, aquilo desencadeou em palavras e desencadeou em ações. Porque é sempre 3 instâncias para que a gente possa exercer virtude e desenvolvê-las. É a instância do pensamento, palavra e ação. Geralmente, quando a gente faz o mal, a gente pensou o mal, falou o mal, para depois executar. Ou seja, a raiz do problema está onde? Está na ação propriamente dita ou está no pensamento que lhe deu origem? Está vendo? Então é sempre um ponto em que a espiritualidade nos chama a atenção para que a gente possa vigiar, a fim de que a gente possa não perder o controle de nós mesmos. Tem um provérbio chinês que ele diz o seguinte: 1 minuto de descontrole é o que vale a 100 anos de arrependimento.
Um minuto de descontrole. E o descontrole, ele nasce justamente dessas elucubrações mentais, dessa gama de pensamento que muitas vezes toma conta de nós, e quando a gente não se dá conta na devida corrigenda que nós devemos exercer perante a eles, aquilo acaba desencadeando em palavras e em comportamentos que muitas vezes nos conduzirão ao arrependimento. Então, a construção dessa virtude que a gente está dizendo aqui é uma construção que parte da vida mental. E se até então nós não tenhamos dado a devida importância em pensamento, para o pensamento, é preciso que a gente possa dar a importância a ele, dar importância ao pensamento. Existem pessoas cuja sensibilidade já desenvolveu a tal ponto que só dela pensar coisa ruim, ela já se sente culpada pelo pensamento que teve e que cultivou durante algum tempo. Ou seja, como que eu pude pensar isso? Como que eu pude ficar com isso dentro da minha cabeça durante tanto tempo? Isso já é um grau de desenvolvimento da sua sensibilidade moral. Então é um bom sinal. Beleza, está no caminho certo. Quando o nosso pensamento já é motivo de culpa para nós, de arrependimento, a gente está num patamar legal. Porque infelizes somos nós quando a gente deixa se arrepender depois da ação já realizada. Então, a contenção do pensamento desequilibrado, a busca do equilíbrio de um pensamento que se encontra desequilibrado, é fundamental na construção da virtude. Agora, não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil, porque essa resistência a esses maus pensamentos vai contar com um terceiro elemento que eu não citei até agora, que é a pressão do meio. Que é a pressão do meio que a gente reencarnou. Ou seja, a influência do meio exerce um outro peso dificultador do equilíbrio dos nossos pensamentos. O meio, portanto, é algo muito terrível para o espírito. É algo salutar, porque apresenta para ele possibilidades de crescimento, mas muito difícil dele se desvincular completamente. Tamanha a teia de ilusões que a gente se depara a partir do momento que a gente reencarna e quase que absorve os nossos pensamentos sem nós nos darmos conta disso. Então a influência do meio ainda exerce sobre nós um papel preponderante no desarranjo dessa vida mental, que é a verdadeira vida do espírito. Isso é bom que se diga. A vida mental, porque aqui a gente está falando de virtudes, que nascem dos nossos pensamentos equilibrados. Mas você é os seus pensamentos. Nós somos aquilo que pensamos. O resto é máscara social que a gente se reveste para se sair bem em meios sociais que a gente se encontra. O resto é tudo máscara que a gente coloca para ficar bem com determinado grupo, aí troca aquela máscara, põe outra, fica bem com outro grupo, e a gente sai a semelhança de um camaleão, que se molda conforme o meio que a gente se encontra. Isso não é você. O que é você é aquilo que vai por dentro, é a confusão mental que muitas vezes nós nos encontramos. Isso que marca a minha verdadeira condição espiritual. Porque não pode ser confundido uma coisa com a outra. Eu posso chegar aqui e dar uma palestra muito boa, esclarecedora, serena e tudo mais. E através dessa palestra, muitas pessoas tirarem a dedução de que eu sou uma pessoa equilibrada, até mesmo evoluída, né, Roberto? Quantas vezes a gente já não vê as pessoas com elogios exagerados ao nosso respeito, que a gente vê que aquele elogio não corresponde à nossa verdadeira condição. Isso acontece. Por quê? Porque uma coisa é a representação social que você tem. Outra coisa é aquilo que você cultiva por dentro. Tá certo? Então eu posso muito bem camuflar o meu comportamento aqui, a fim de que eu possa parecer uma pessoa muito agradável, mas por dentro está uma guerra, assim, de enormes proporções. Conflitos terríveis campeando dentro de mim. Quem que eu sou? Aquele que eu estou apresentando para vocês ou esse que só eu sei da sua realidade? Quem nós somos? Né? Nós somos esse estado interior, que muitas vezes é confundido pela nossa representação social. Né? Então,
quando a espiritualidade vem falar de uma renovação, ela não vem falar de uma renovação exterior. Ela vem falar de uma renovação que parte do ser, que parte do nosso íntimo. É aquela que nos toca mais profundamente. E essa renovação cabe a pensamentos novos, a pensamentos renovados. Então, no mundo espiritual, o que corresponde à sua verdadeira realidade é aquilo que você cultivou dentro da sua vida psíquica, dentro daquilo que você pensa. É por isso que os espíritos, a gente pega as obras de André Luiz, desde o primeiro livro, que é o livro Nosso Lar, até o último livro, que é o livro E a Vida Continua, esses 13 livros, a gente percebe a importância da gente vigiar o pensamento. Jesus já tinha dado a dica há 2000 anos, né? Orai e vigiai. Porque isso é o que vai corresponder o meu acesso positivo à vida espiritual. O acesso positivo e não negativo que eu vou ter quando esse corpo físico aqui, ele se desgastar e ele se decompor. E aqui vai uma triste notícia, esse momento vai chegar para todo mundo que está aqui, para todos nós. Talvez quando a gente está na flor da idade, né, a gente não pensa muito nisso. A gente não pensa muito que vai chegar um momento do vai ou racha, da prestação de conta, do encontro com a própria consciência, né? E aí, a gente, ao perceber esses momentos que se aproximam, a gente pode ser tomado de um grau de angústia muito grande, porque olha para trás e viu que durante toda a nossa juventude a gente não se preocupou com esse processo de renovação íntima, e aí o espírito, ao se aproximar do desencarne, ele é acometido de uma angústia muito grande, porque intuitivamente ele já, de certa forma, percebe aquilo que o espera, ou então ele pode ser tomado de um grau de serenidade profundo, que é o espírito que olha para trás e reconhece que fez aquilo de melhor que poderia ter feito. Então, essa preocupação com a gente poder, de certa forma, olhar para os nossos pensamentos de forma a trabalhar na raiz, a trabalhar na conquista dessas virtudes que vão nos dar acesso, é de fundamental importância. Eu já disse aqui algumas vezes, mas é uma coisa que a gente não cansa de repetir. Eu não poderia dizer, já que o tema praticamente nos obriga a dar esse exemplo que eu costumo dar. Imaginem vocês, só para a gente poder ver se a gente está num caminho mais ou menos adequado. Imaginem vocês se os nossos pensamentos, eles ganhassem voz no nosso dia a dia. A partir de hoje, todo mundo aqui nesse salão perdeu a capacidade de controlar o pensamento e pensou, falou. Tudo aquilo que você pensa, a partir de hoje você vai falar. Você vai perder a capacidade desse filtro. Seria legal? Só a gente fazer essa pergunta para a gente. Imagine você, pensou, falou, pensou, falou, pensou, falou, pensou, falou, pensou, falou. Seria bacana? Seria possível conviver? Seria possível continuar casado? Sabe? Seria possível sair na rua? Seria possível sair na rua, gente? Então, isso indica o quê? Que, do ponto de vista espiritual, a gente não vai bem, porque no espírito o que manda é o pensamento. Está vendo? Como que o mundo espiritual recebe diariamente uma gama de desajustados que partem da terra para o mundo espiritual, em função desse pensamento que não foi observado em nenhum momento da sua existência? É por isso que Jesus ele diz o seguinte, no Evangelho de Mateus: não cuideis que vim trazer a paz à terra, mas eu vim trazer a espada. Eu vim atear fogo sobre a terra e eu quero mais é que esse fogo se espalhe. Por que Jesus disse isso para nós? Porque esse fogo que Jesus quer que se espalhe, e essa espada que Jesus trouxe para nós, é o símbolo da luta contra as nossas más tendências. Às vezes o Jomar estava falando aqui agora há pouco, que essa espada ela pode ser interpretada de duas formas. Ou no sentido de nos conduzir a uma interpretação de justificação da violência,
ou ela pode ser, que é a interpretação que corresponde à essência da mensagem, que corresponde aos nossos combates íntimos. Porque quando Jesus ele fala que não cuideis que vim trazer a paz, mas a espada é o símbolo do combate, mas é o combate da qual o apóstolo Paulo se referia, quando ele diz o seguinte: vivi e travei o bom combate. O bom combate. O bom combate é aquele que não é feito para fora. E não é preciso ter muita exegese para interpretar isso, do ponto de vista teológico. Basta um pouco de bom senso para que a gente possa identificar essa espada que Jesus se refere como uma espada de combate interior, da qual a gente, a partir do momento em que se vê conflituado, revestido de conflitos, já significa que o Evangelho está começando a fazer efeito dentro de nós. Ou seja, quando uma ação já nos incomoda, quando eu já sinto conflito antes de alguma escolha que eu tenho que fazer, porque a consciência já me indica por um caminho, mas os apetites do corpo muitas vezes indicam para o outro. Aquele conflito entre luz e sombra, que é um conflito que em certa medida todos nós trazemos, e esse conflito, quando ele existe dentro da criatura, já é um sinal que aquela criatura, de certa forma, já foi tocada pela essa mensagem evangélica, da espada do bom combate. Então, o conflito, nesse sentido, ele é positivo, porque ele indica um grau de sensibilidade moral que já permite ao espírito se incomodar com determinadas imperfeições que ele traz. Esse incômodo ele é fundamental, porque é esse incômodo que vai levar a gente a efetuar uma coisa que se chama revisão das nossas vidas, revisão dos nossos comportamentos. Essa revisão constante é tão forte e tão necessária para nós que Sócrates, o filósofo Sócrates, pai da filosofia na Grécia, já dizia o seguinte: uma vida não revisada não merece ser vivida. Uma vida não revisada não merece ser vivida. Então é justamente em função desse conflito que nos indica uma revisão de comportamento. Porque a gente precisa revisar constantemente quando nós nos propomos a um processo de evolução espiritual consciente. Um processo de evolução espiritual consciente. A partir do momento em que a gente atingiu essa categoria de evolução consciente, a gente passa a ser mais dono dos nossos comportamentos. A gente passa a exercer o nosso livre-arbítrio com muito mais intensidade do que em outra época, que a evolução se deu através de um automatismo evolutivo. Então, esse livre-arbítrio é o que corresponde à nossa capacidade de nos superar a cada dia, atingindo um patamar evolutivo cada vez melhor. É por isso que a pergunta ali, 843 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para a espiritualidade o seguinte: o homem é dotado do livre-arbítrio sobre os seus atos? Aí sim, porque se tem a liberdade de pensar, tem também de agir. Se não fosse isso, o homem seria, senão, uma máquina. Ou seja, nós seríamos máquinas se não fosse o nosso livre-arbítrio. Então é justamente no bom uso do nosso livre-arbítrio que a gente alcança degraus cada vez superiores na nossa ascensão espiritual. Existe uma mensagem no livro Rumo Certo, que ele ilustra muito bem a nossa fala da noite. Eu gostaria de ler para vocês, porque quando eu me propus a trabalhar esse tema, essa mensagem aqui, ela praticamente caiu como uma luva dentro da direção que eu gostaria de dar para a minha fala aqui na noite. E a mensagem é a 21 do livro Rumo Certo de Emmanuel, que o título é o seguinte: Tentação e Virtude. E aí Emmanuel coloca para a gente o seguinte: quando a criatura retém enorme fortuna, podendo claramente desmandar-se na avareza, aplicando tão somente no gozo pessoal e procura utilizá-la no progresso do bem-estar dos semelhantes, quando a dispões de autoridade para manejar em seu exclusivo proveito a influência que desfruta, mas em vez disso busca empregá-la no auxílio de outros,
Quando o homem ofendido se vê com meio suficiente para se vingar da ofensa, pela forma que julgue mais razoável, e perdoa de coração a ofensa recebida, reconhecendo-se igualmente passível de errar, quando alguém já fez por outrem todos os benefícios que lhe faziam possíveis, recolhendo invariavelmente a incompreensão por resposta, e prossegue amparando esse alguém, na medida dos seus recursos, sem exigência ou queixa, em verdade, semelhantes companheiros terão vencido as maiores tentações que lhe assediavam a vida. Todos nós, espíritos ainda em evolução e resgate, somos experimentados nos temas do caminho terrestre, cuja vivência temos caído outras vezes. Isso acontece porque, em muitas circunstâncias, as novas provações assumem na escola humana a forma de testes indispensáveis. Há quem renasça ostentando atrações físicas para superar a inclinação do desregramento. Portanto, um cérebro privilegiado para vencer a vaidade da inteligência, retendo múltiplas titulações acadêmicas para sobrepujar a propensão ao abuso, exercendo encargos difíceis em causas nobres da humanidade, já conseguiu despertar para os tesouros da humildade. Cada um de nós, onde esteja, é examinado pela vida superior nas tendências inferiores nas quais já falimos em existências passadas. E apenas conseguiremos a vitória sobre nós mesmos quando repetirmos as operações do bem sobre o mal que nos procure, tantas vezes quanto sejam necessárias. Fácil, por isso, reconhecer que, sem o toque da tentação, a virtude não aparece. E assim será sempre, uma vez que toda a inocência será levada hoje ou amanhã ao cadinho da luta, a fim de que não permaneça na condição de flor, improdutiva no vaso lindo e inútil da ingenuidade. A lição é muito profunda, mas a essência dela diz mais ou menos o seguinte para nós. Virtude que não tem elementos para que possam atestar como virtude, não é virtude. É simplesmente adorno bonito. Toda virtude, ela precisa de um elemento que, de certa forma, consiga colocar para fora, consiga puxar para fora. É isso que ele está querendo dizer. Então, muitas vezes, o virtuoso vai ser aquele que dispõe de recursos materiais, recursos financeiros abundantes, e mesmo com esses recursos que o induzam ao erro, ele consegue resistir mantendo uma vida de equilíbrio e de generosidade. Mesmo aquele que renasça, por exemplo, com atrativos físicos, aqui ele coloca a questão da aparência física, né, que muitas vezes favorece determinadas tentações ao longo do caminho, e ele consegue escapar aos desregramentos, esse desenvolveu a virtude. Porque é sempre a resistência a uma possibilidade de erro. Quando não há possibilidade de erro, não há resistência, portanto não há virtude. É por isso que a convivência ela é fundamental, para a gente desenvolver isso. Porque virtude no armário não é virtude, é enfeite de virtude, não é uma virtude real. Então, essa virtude em movimento, muitas vezes, ela exige de você ser uma pessoa extremamente inteligente, mas humilde. Ou seja, você está resistindo aos apelos da vaidade. Você ser uma pessoa abastada financeiramente, mas generosa. Ou seja, está resistindo aos apelos do egoísmo. Você ser uma pessoa bonita, vamos dizer assim, do ponto de vista físico, mas comedida nas suas ações. Você está resistindo, desenvolvendo virtude. Então, é sempre quando existe uma possibilidade de erro, e eu exerço ali uma resistência. Porque não adianta eu me dizer virtuoso e me trancar dentro do meu quarto lendo o livro espírita. Não adianta. Não adianta. A virtude ela vai aparecer só no convívio, nos relacionamentos, né? O Hamed ele tem uma frase que é muito, muito interessante. Ele fala assim:
Todos nós somos seres incomparáveis e a nossa única semelhança é a nossa diferença. Então é nessa diferença que a gente vai crescer. É nesse convívio em que a gente vai poder colocar as nossas virtudes à mostra a fim de desenvolvê-las. Não adianta isolar a fim de desenvolver virtude. É preciso ir para a luta, dentro das suas conquistas e das suas fraquezas, e desenvolver dali um potencial maior de existência numa construção íntima mais elevada. Então não adianta não dispor de possibilidade de erro e achar que por isso a gente é dotado de virtude. Não. A virtude é sempre quando existe a possibilidade de erro. Eu até costumo brincar o seguinte, não adianta você olhar para uma pessoa bonita, por exemplo, e criticar o comportamento dela, por exemplo, porque o teste que ela está sofrendo dentro das pressões sociais, pelo fato de carregar uma beleza física mais destacada das demais, é uma pressão que muitas vezes você não está sentindo. Você não está sentindo, mas ela está sentindo. É por isso que muitas vezes a pessoa que está, por exemplo, num cargo político, por exemplo, aí você julga o comportamento de um político que recebeu uma propina indevida. Mas será que a gente já se colocou ali no lugar, recebendo aquela mesma pressão do meio? Recebendo aquela pressão do meio, sendo que no nosso dia a dia, às vezes você estaciona numa vaga de idoso, você esconde um troco, você cola na prova, você quer furar uma fila. Então, quer dizer, a virtude ela só pode acontecer quando a gente é testado nas mínimas coisas e consegue resistir. Porque aí os testes maiores, a gente de certa forma já vai estar qualificado para poder se sobrepor a eles. Eu me lembro ainda de um exemplo que, se eu não me engano, a Lia Luft, uma escritora, ela dá numa das suas obras, que ela fala o seguinte, quando ela foi para a Europa uma vez, ela foi para uma palestra que estava acontecendo no anfiteatro e tinha um grande estacionamento. O anfiteatro estava numa localidade e tinha um grande estacionamento para aqueles que iam dar a palestra pudessem estacionar o seu carro. Eu não me lembro se foi na Dinamarca, se foi na Noruega, se foi em algum país assim. E ela ficou assim espantada. Por quê? Porque os carros que iam chegando para aquele estacionamento, eles iam pegando as vagas mais longes do anfiteatro, porque as pessoas já tinham a consciência de que aqueles que chegavam depois teriam menos tempo para estacionar e precisariam pegar vagas mais próximas do anfiteatro para poder entrar. Ou seja, as pessoas que iam chegando primeiro iam parando nas piores vagas, porque elas chegaram com tempo para parar. Elas pensavam o seguinte, aqueles que vão chegar depois, talvez não cheguem com o mesmo tempo que eu cheguei mais cedo, e vão precisar de vagas mais próximas do salão. Eu falei, gente, é igualzinho no Brasil. Né? Igualzinho no Brasil. Então você veja que a possibilidade que você tem de ser beneficiado com uma situação, e mesmo assim você consegue exercer uma nobreza, isso é virtude. Você consegue. Aí eu me lembro de outro episódio da vida do Chico Xavier. E eu até senti vergonha disso. Porque eu fui no ABC comprar tomate, aí eu estava escolhendo assim os melhores. Aí eu cheguei em casa orgulhoso, falei para minha companheira assim, que consegui pegar todos os tomates bons que tinham na prateleira. Aí eu lembrei de uma passagem da vida do Chico, que o Chico Xavier, escolhendo tomate, ele pegava um bom e um ruim. Porque ele achava injusto pegar todos os bons, para aquela pessoa que chegasse depois só ia encontrar tomate ruim. Eu falei, estou igualzinho o Chico. Né? Peguei só os tomates bons ali e levei. E Chico Xavier pegava um bom e um ruim. Eu falei, gente do céu, quão longe a gente está desses espíritos. Como dizer, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não tem essa frase? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então a gente ainda está nesse estado de pouca virtude
existente dentro de nós, pouca virtude. É por isso que a gente sai na rua e todo mundo quer uma posição privilegiada no trânsito, todo mundo quer um atendimento privilegiado numa instituição que demora para atender, todo mundo quer o seu primeiro. É sempre o pensamento no individualismo e nunca no outro. Quer dizer, isso é o que denota o afastamento, o quão distante a gente está dessas virtudes reais que parte de uma postura íntima que todos nós possamos carregar. Então é sempre a possibilidade do erro e a resistência na demonstração da nobreza que eu já sou portador. Então não adianta a gente criticar, por exemplo, uma pessoa que está cedendo à corrupção. Precisamos exercer a nossa cidadania, que é fiscalizar, sim, e apontar as mazelas, mas não com aquela intensidade da pessoa incoerente, sabe? Daquela pessoa incoerente, daquela pessoa que é um indignado, vamos dizer assim, somente de rede social, ou somente da boca para fora. Você tem que ser um indignado, mas que a revolução que você pretende no mundo tem que partir de você. A revolução de ser uma pessoa mais justa, mais correta, é sempre do indivíduo. Porque senão você fica forçando o coletivo a se moldar a um padrão ideal de comportamento e esquece de você mesmo como parte integrante desse processo de renovação. A renovação do mundo, ela só vem pela renovação do indivíduo. Então que a gente possa cobrar, sim, mas que a gente possa cobrar exercendo o máximo de virtude e de cidadania que a gente possa exercer, a fim de que até a nossa cobrança ela possa ganhar mais força. Porque uma coisa é uma intervenção de alguém que não tem moral, outra coisa é a intervenção de alguém que tem moral para dizer, né? Que tem moral para dizer. Então o poder moral que a pessoa tem no seu discurso, mas é uma coisa que vai para além do discurso, de certa forma constrange aqueles que não se encontram naquele mesmo patamar. É preciso, portanto, a gente despertar para esses aspectos que o grande colaborador da evolução do mundo vai partir de mim e das minhas possibilidades de realizações internas primeiro, para que elas possam se exteriorizar depois. Jesus ele sempre nos chama a atenção para o desenvolvimento das nossas potencialidades internas, que, de certa forma, a partir desse desenvolvimento, é que vão se refletir em comportamentos mais palpáveis no nosso dia a dia. Então, essa volta para si, na construção dessa virtude, avaliando primeiramente os nossos pensamentos antes de tudo, é fundamental para a gente poder compreender a proposta do tema da noite. A gente já está encerrando a nossa exposição. Eu espero ter esclarecido o tema dentro das limitações que me são naturais, mas que a gente possa sair daqui refletindo que a raiz de todo o nosso problema, ou a solução, está no nosso pensamento. É ali que começa a raiz de tudo, que vai desencadear numa felicidade ou num estado de infelicidade. Tudo depende de nós e da forma com que a gente trabalha esses elementos psíquicos que nos assaltam para o bem ou para o mal, exercendo uma soberania sobre eles na condução de uma vida nova. É por isso que, gente, para encerrar, eu sempre, nos atendimentos fraternos que eu sempre faço uma pergunta para a pessoa, que nota ela dá para os pensamentos dela de 0 a 10, do momento em que ela acorda ao momento que ela vai dormir. E por incrível que pareça, eu nunca obtive uma nota maior do que 5. As pessoas que vêm queixando de problemas, elas sempre dão uma nota 3 para o pensamento, 4, 2. Por que eu faço essa pergunta? Porque independente do problema que você esteja atravessando, se os seus pensamentos estiverem num patamar de equilíbrio, você consegue lidar com aquele problema com muito mais grandeza e vai encontrar capacidades de solução para eles muito mais claras do que aqueles que já deixaram que os pensamentos fossem contaminados pela experiência difícil das quais estão atravessando. Então é sempre um ponto fundamental para a qualidade da nossa vida, não só no mundo espiritual, como aqui também no plano físico. Que Jesus nos abençoe.